Abra comigo sua Bíblia em Mateus, capítulo 4. Mateus, capítulo 4. Vamos ler os versículos 1 e 2. Eu peço que você permaneça com a sua Bíblia aberta. Nós recorreremos a esse capítulo durante a nossa reflexão. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Somente até aqui. Quero nessa introdução recitar com vocês o cordel de um amigo, Rafael Nogueira, que fala exatamente sobre esse episódio. E o título é O Encontro de Jesus com o Diabo. Após jejum prolongado, já tomado pela fome, Jesus encontra o diabo, vem incomodar o homem. O bicho é mesmo danado, só vem para perturbar. Vai-te embora, Satanás. Só a Deus deve adorar. Vendo assim Cristo cansado, com muita fome então, disse o diabo abusado: faça a pedra virar pão. Se és o Filho de Deus, para que com fome ficar? Vai-te embora, Satanás. Só a Deus deve adorar. Cristo responde ao danado: está escrito para o bem. Se não comer a palavra, o homem não é ninguém. É terra que não se lavra. Muita fome vai passar. Vai-te embora, Satanás. Só a Deus deve adorar. Sem respeitar sofrimento, aquele bicho atrevido levou Jesus a um templo que o homem tinha erguido. Do alto do monumento, Jesus devia pular. Vai-te embora, Satanás. Só a Deus deve adorar. Citando a palavra santa, disse o bicho: está escrito. Tua autoridade é tanta, pensa bem no que foi dito, que Deus mandará um anjo para nos braços te amparar. Vai-te embora, Satanás. Só a Deus devo adorar. Citando também o livro, Cristo já incomodado, disse: olha os arquivos, Deus não deve ser tentado. Mas o sujeito esquivo não parou de incomodar. Vai-te embora, Satanás. Só a Deus devo adorar. Vendo que Cristo insistia, levou ao monte alto e ofereceu o que se via lá de cima do planalto, desde que Cristo prostrasse para o diabo louvar. Vai-te embora, Satanás. Só a Deus deve adorar. E Cristo, com toda a veemência, com seu poder singular, diante da impertinência do inimigo milenar, gritou com toda a potência, criando a frase angular. Vocês podem completar comigo? Vai-te embora, Satanás. Só a Deus devo adorar. Só a Deus. Nós temos aqui no capítulo 3 de Mateus, e também no capítulo 4, especificamente em relação à tentação de Jesus, alguns episódios que antecedem e preparam Jesus para o seu ministério público. No capítulo 3 fala de João Batista anunciando, preparando o caminho para o Messias, para o Salvador. E a mensagem que João vinha anunciando era essa, que o reino de Deus havia chegado, o reino de Deus, o reino dos céus estava próximo, e o convite era para o arrependimento. João batizava as pessoas que, vindo até ele, demonstravam então o desejo de viver uma vida segundo a vontade do Pai, e mediante o arrependimento eram batizadas então no Jordão. Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. Inicialmente, João Batista disse que aquilo não fazia sentido. Falou: eu deveria ser batizado por você. E o fato é que se o batismo de João era um sinal de arrependimento, e Jesus vivia uma vida de obediência ao Pai, ele se arrependeria de quê? Jesus se batizou não porque ele tivesse algum pecado. Jesus se batizou em solidariedade aos homens, à humanidade. Na verdade, o batismo de Jesus
era um sinal do que ele iria viver lá na cruz, todo o sofrimento que ele enfrentaria ao assumir pecados que era de outros e não dele. Jesus Cristo estava então se identificando com a humanidade e assumindo sobre si os nossos pecados. Jesus Cristo, quando saiu da água, veio sobre ele o Espírito Santo, de uma forma corpórea, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Esse é meu Filho amado que me agrada. Na sequência vem então a tentação de Jesus. Jesus é conduzido ao deserto para ser tentado. Assim como na experiência do povo de Israel, que tendo sido batizados então na nuvem e no mar, e depois do batismo figurado, eles são guiados para o deserto, e durante 40 anos eles são provados. Jesus também é batizado, e ele vai para o deserto por 40 dias para ser tentado. A grande diferença é que Jesus Cristo, ele venceu a tentação. Nesses 40 dias, Jesus Cristo mantém o seu compromisso e a sua missão, e ele honra o nome do Senhor. A tentação de Jesus diz muito mais a respeito da pessoa dele, da trajetória dele, do que a respeito da nossa susceptibilidade ao pecado. Na verdade, o sofrimento de Jesus e a tentação de Jesus foi mais intensa do que a tentação que qualquer ser humano pode vir a enfrentar na sua vida. Mesmo que o foco aqui seja a obra salvadora de Jesus Cristo, nós podemos, por meio da tentação e da vitória de Cristo, nos inspirarmos, nos alegrarmos e entendermos o caminho também para vencermos as nossas tentações. Se nós lançarmos mão dos mesmos recursos que Jesus utilizou, se nós entendermos que o contexto da tentação é outro, mas que o tentador é o mesmo, e que, portanto, ele pode usar as mesmas estratégias, nós podemos aprender com esse exemplo, com a lição de Jesus. Quando Jesus venceu ali a tentação no deserto, ele estava nos dando a esperança. Jesus estava mostrando que o Filho de Deus estava vencendo por nós. Nós cantamos aqui hoje, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. E a vitória de Jesus não foi apenas no Calvário, ele não venceu apenas a morte, ele venceu também o pecado. Quando Jesus estava ali, suportando as provações e as tentações, nós estávamos sendo representados. Quando olhamos para o Éden, quando olhamos para a queda de Adão e Eva, Adão que foi tentado no jardim, quando olhamos para a queda de Adão, nós entendemos que nós estamos sendo representados por ele. É a nossa queda também, é o nosso fracasso, é o nosso pecado. Mas quando olhamos para a vitória de Jesus, que venceu a tentação no deserto, num ambiente extremamente hostil, nós podemos também nos alegrar, porque a vitória de Cristo é a nossa vitória. Jesus Cristo nos representa porque, pela justiça de um, todos nós fomos também justificados. Nós recebemos do Senhor, da sua graça e do seu favor. Voltemos ao texto. Mateus capítulo 4, versículo 1 diz que então Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Na versão da Revista e Atualizada diz que logo após ou a seguir Jesus foi levado ao deserto, fazendo referência exatamente ao evento, o episódio anterior, que foi o batismo de Jesus. Jesus havia sido batizado e logo após o episódio do batismo, Jesus é conduzido ao deserto pelo Espírito, sem nenhum intervalo. Nós podemos entender que o momento anterior, o momento do batismo de Jesus, tinha sido um momento glorioso. E o momento que se segue, o momento da tentação, que é algo desafiador, acontece sem nenhum intervalo. Normalmente, nós não esperamos ser tentados, ser provados, após uma grande vitória. Esperamos talvez até um intervalo, esperamos, e por isso às vezes baixamos a guarda, ficamos muito tranquilos e confortáveis.
Mas a experiência de Jesus, o momento era favorável, estava tudo bem. Jesus tinha sido reconhecido publicamente como Filho de Deus, a afirmação da sua identidade, o revestimento do Espírito Santo, mas ele é conduzido ao deserto para ser tentado. E conduzido por quem? Pelo Espírito, levado pelo Espírito. Não levado, talvez na ideia necessariamente ter sido transportado, mas ter sido guiado. Marcos, referindo-se ao mesmo episódio, usa uma expressão um pouco mais forte. Ele diz que Jesus foi impelido pelo Espírito, impulsionado pelo Espírito Santo, empurrado de alguma forma. Não que Jesus tenha sido obrigado, mas isso nos leva a entender o quão necessária era a tentação e que era de alguma forma inevitável. Jesus precisava enfrentar Satanás no seu ambiente, no seu contexto, e vencê-lo antes do início do seu ministério público. Satanás, que havia tomado as rédeas deste mundo e dominado o sistema deste mundo, precisava ser vencido, porque Jesus Cristo, o Messias, o Filho de Deus, viria para saquear o inferno, para estabelecer a vontade do Pai, e Satanás foi vencido pelo poder do nosso Senhor, do nosso Mestre, do nosso Cristo. Foi ele conduzido, levado, impulsionado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Lucas diz ainda que Jesus estava cheio do Espírito Santo. E a gente pode então tirar algumas lições para nós. Mesmo estando cheios do Espírito Santo, isso não nos impedirá de ser tentados. Mesmo orando, nós não seremos isentados da tentação. Mesmo jejuando, nós não seremos isentados da tentação. A tentação é uma realidade na vida do crente. Nós também enfrentaremos essas lutas, enfrentaremos as provações, mas nós podemos esperar que, assim como o Senhor, alcançaremos vitória pelo que Ele operou nas nossas vidas. Jesus foi levado, conduzido, guiado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Aqui nos passa a ideia de que Jesus só foi tentado ao final dos 40 dias. Mas tanto Marcos quanto Lucas nos passa a ideia mais específica de que durante todos os 40 dias Jesus foi tentado. Foram 40 dias de tentação. E que essas três propostas que nós temos aqui registradas, elas representam o ápice desse tempo de tentação. Era o desfecho desse tempo. Mas durante os 40 dias Jesus havia sido tentado. E eu quero então que nós caminhemos aqui então nessas três propostas de Satanás que são tão conhecidas. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E a primeira proposta de Satanás tem a ver com a satisfação das necessidades imediatas. E perceba que a estratégia que Satanás usa é exatamente usar uma referência ao evento anterior. Quando Jesus tinha sido batizado, ouviu-se uma voz do céu que dizia: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. E aqui, nessa primeira tentação, na primeira proposta, o desafio que Satanás propõe a Jesus, ele diz: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. A estratégia de Satanás é, no mínimo, colocar em dúvida a identidade, a filiação de Cristo. Satanás está, de alguma forma, querendo questionar e abalar as convicções de que Cristo era o Filho de Deus, o Messias, o enviado. E é muito importante, irmãos, essa questão da nossa identidade, saber quem somos para enfrentarmos as tentações. É importantíssimo para as nossas crianças, para os adolescentes, para os jovens, terem a sua identidade reforçada pelos pais no contexto da família. É importante que os filhos saibam que eles são filhos amados, para que eles não se sintam tentados a usar de nenhum meio, nenhum caminho impróprio para provar para ninguém o valor que eles têm, que eles possuem. É importantíssimo sabermos quem nós somos, qual é a nossa identidade, para que nós não nos sintamos tentados também a ser aquilo que nós não somos, a tomar um lugar que não é nosso, a usurparmos, a assumirmos uma posição que não nos pertence.
Quando João Batista foi questionado a respeito da sua identidade, ele prontamente respondeu: eu não sou Cristo, eu não sou Elias e eu não sou o profeta. E ele diz: eu sou a voz que clama no deserto. João faz uma afirmação muito segura de quem ele é. E quando, inclusive, questionado a respeito do fato de Jesus estar batizando mais pessoas, ele fala: tudo bem, eu não sou o noivo, eu sou apenas o amigo do noivo. Importa que ele cresça e que eu diminua. Se nós sabemos quem somos, nós não vamos querer tomar o lugar de ninguém. Nós estaremos seguros diante das tentações. Nós enfrentaremos melhor as adversidades, os obstáculos e a nossa jornada. A primeira tentação apelava para essa situação de Jesus em afirmar a sua identidade ou dar provas de que era o Filho de Deus por meio de sinais miraculosos. Essa primeira tentação se apoiava também sobre uma necessidade que era uma necessidade legítima, que era a necessidade de alimento. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus estava no deserto há 40 dias, sem comer, e ele teve fome. Havia uma necessidade real e legítima. Satanás é muito estrategista, ele consegue perceber as fraquezas, as limitações, e ele vai exatamente nesses pontos de fragilidade. A necessidade era legítima, mas a forma como Satanás propõe a resolução disso é que não era. Satanás sugere, então, que Jesus deveria resolver aquela situação transformando pedras em pães. E a grande questão aqui não é se Jesus tinha poder para fazer isso. Nos eventos seguintes, nós vamos ver Jesus transformando a água em vinho, multiplicando os peixes e os pães. Isso nos mostra o poder de Cristo para mudar a essência das coisas ou multiplicá-las. Ele tinha poder. Mas o detalhe é que em todos os milagres que Jesus realizou, ele não os fez para o seu próprio benefício, não tinha uma motivação egoísta. Se Satanás cedesse à tentação, ele estaria se igualando aos homens que, infelizmente, muitas vezes fazem as coisas apenas pensando no seu próprio bem-estar. A intenção de Satanás é que Jesus usasse, então, do seu poder para atender às necessidades que eram legítimas. Quais eram as necessidades daquele momento? Alimento. O psicólogo Abraham Maslow, responsável pela teoria das necessidades humanas, organizou essas necessidades de uma pirâmide. E ele diz que na base da pirâmide estão as necessidades fisiológicas, que são as necessidades mais básicas do ser humano. E por elas, normalmente nós trabalhamos para garantir a manutenção dessas necessidades, que é ar, comida, sono, bebida, até mesmo a necessidade de reproduzir, de procriar. Essas são as necessidades básicas. Um pouco mais acima, uma vez satisfeitas essas necessidades, o homem então tenta agora satisfazer a necessidade de segurança, necessidade de manutenção da sua própria saúde, de abrigo, casa. Depois o homem segue então para as necessidades ligadas à socialização, os vínculos sociais. Depois o homem, satisfeito essa etapa, ele vai para a etapa seguinte, onde ele então vai buscar satisfazer as necessidades de status ou de estima. E por fim, no topo da pirâmide, estão as necessidades ligadas à autorrealização. A busca por essa plenitude de alguma forma. Alimento está então na base, é algo essencial. Quando Satanás então lança esse desafio, essa tentação, esse teste, essa proposta, ele vai naquilo que é mais essencial. E de alguma forma o argumento de Satanás poderia ser o seguinte: olha, não combina ao Filho de Deus passar por necessidades, principalmente necessidades tão elementares, tão básicas como a questão do alimento. Se tu és o Filho de Deus, provê para você mesmo o alimento. Satanás, de alguma forma, estava sugerindo que Jesus desse um jeitinho na situação. Se és o Filho de Deus, resolva isso. Mas aqui, a tentação também se manifesta como a possibilidade de uma rebelião contra a vontade de Deus. Porque se foi o Espírito quem impeliu, quem conduziu Jesus para o deserto, Deus estava no controle daquela situação. Os 40 dias estavam definidos na agenda de Deus. Deus é quem define o início e o fim da provação. Satanás ali estava tentando, mas era o Espírito quem havia guiado. Se Jesus então utilizasse do seu poder, ele não estaria sujeito ao Espírito Santo e de alguma forma estaria resolvendo as coisas da sua própria vontade e não guiado e não conduzido pelo tempo e a vontade de Deus.
Parece que de alguma forma nós também nos sentimos tentados, principalmente com o nosso jeitinho brasileiro, a resolver as coisas quando achamos que Deus está demorando. Quando achamos que o sofrimento que estamos enfrentando não combina conosco pelo fato de sermos cristãos e sermos amados por Deus. E aí somos tentados a resolver e a fazer algo para nos livrar daquela situação de sofrimento. Qual foi a resposta de Jesus? A resposta de Jesus foi: está escrito. E ele faz referência a Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Ele diz: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus aqui não estava negando a sua humanidade. Jesus não estava dizendo que não tinha fome. O próprio texto diz que depois de 40 dias ele teve fome. Jesus não está negando nenhuma das suas necessidades enquanto homem, mas ele está dizendo que existe uma outra perspectiva que deve ser considerada. Ele está dizendo que existem valores que nós não podemos omitir na nossa vida e na nossa relação com Deus. Os mesmos valores que ele citou no Sermão do Monte, quando ele então, dizendo sobre a ansiedade, ele falou: não andeis ansiosos por coisa alguma, nem pelo que haveis de comer, nem pelo que haveis de beber, nem pelo que haveis de vestir. E ele pergunta então: não é a vida mais importante do que o alimento? Não é o corpo mais importante do que a roupa? Jesus não inverte esses valores. E ele está apresentando aqui a vida no sentido mais amplo, não apenas no sentido literal. Mas ele está dizendo que existe uma forma de entendermos a vida e a nossa existência que vai para além de apenas satisfazermos as nossas necessidades, mesmo que sejam justas. Jesus nunca pediu que nós negássemos as nossas necessidades. Ele não disse para os discípulos: não considerem a necessidade de comida ou de alimento. Ele falou: pelo contrário, o Pai Celeste sabe de todas essas necessidades. O Pai Celeste reconhece as necessidades de vocês, mas vocês não devem viver guiados simplesmente pela satisfação dessas necessidades. O que Jesus aqui está mostrando é que existe uma forma de vivermos que é superior. E a espiritualidade de Jesus era tão elevada que em alguns momentos ele inclusive chegava a perder o apetite para fazer a vontade de Deus. Jesus não jejuava para buscar uma espiritualidade. Ele jejuava exatamente como sinal de uma espiritualidade que ele já possuía. Quando os discípulos vieram até ele, trazendo comida, e ele se recusou a comer, eles se perguntaram: será que ele tem uma outra comida? Ou será que alguém trouxe para ele comida enquanto nós saímos para comprar alimento? E Jesus então responde: eu tenho uma comida que vocês não conhecem. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus não estava dizendo que a partir daí nunca mais ele iria comer, mas ele estava dizendo que ele se motivava, que o que o movia, que o combustível para a vida dele não era apenas o alimento físico, mas era fazer a vontade de Deus. Isso diz respeito a nós também. A necessidade de, assim como Cristo, vencermos as tentações ou a tentação de satisfazermos as necessidades imediatas, de sermos imediatistas, principalmente por entendermos que a nossa missão, a razão da nossa existência, o valor que nós temos está em Deus, e isso deve então nos motivar a viver uma vida excelente, uma vida que agrada ao Senhor, e uma vida então que não esteja focada só nas questões imediatas, mas principalmente na vontade eterna de Deus. O viver aqui que Cristo nos propõe tem um sentido mais amplo para a existência, e só pode ser alcançado se nós nos desprendermos desse imediatismo. Agora nós vamos então caminhar para a segunda tentação, ou a segunda proposta de Jesus, de Satanás. Versículo 5 diz que então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Perceba que novamente Satanás aqui questiona a identidade de Jesus. Satanás novamente pede algum sinal especial que comprove a filiação de Cristo, essa filiação divina. Novamente Satanás então diz que a menos que Jesus demonstrasse algo sobrenatural, não haveria como provar que ele é filho de Deus. E agora Satanás incrementa
os seus argumentos, uma vez que ele viu que a resposta de Jesus estava baseada na palavra, Jesus havia citado Deuteronômio, Satanás então usa a mesma estratégia e ele tenta embasar o seu teste, a sua tentação, também na palavra, e ele cita o Salmo 91. Isso também nos ensina alguma coisa. Satanás não tem medo da Bíblia aberta no Salmo 91. Tanto não tem, que ele até citou. Não é o seu caso, né? Eu sei que a Bíblia não está aberta lá na sua casa, no Salmo 91. Você está com ela aqui no culto. Mas Satanás usou-se da palavra, utilizou-se da palavra que é a verdade, mas na boca de Satanás, a palavra de Deus, que é a verdade, torna-se mentira, porque ele a distorce. Ele não fez uma boa hermenêutica. Na verdade, a exegese de Satanás é tendenciosa, é manipuladora, é exatamente para distorcer. Isso é tão perigoso. Porque simplesmente acharmos que fez uma citação da palavra de Deus significa a vontade de Deus. Tem muita música, tem muito livro gospel que cita a palavra de Deus, mas distorce a vontade de Deus. Não representa a vontade de Deus. Satanás aqui estava tentando distorcer essa vontade, usando como argumento para que então Jesus ficasse à vontade para ceder a essa tentação. Mas isso era uma mentira. Satanás sugere que Jesus promova um grande espetáculo. Essa tentação aqui representa a motivação para Jesus entusiasmar as massas, as pessoas. Satanás queria que Jesus demonstrasse um grande sinal de poder. E a proposta então é que ele pulasse, que ele saltasse da parte mais alta do templo de Jerusalém. Salta daí. Os anjos segurarão, o Senhor vai te proteger. Isso vai ser um grande sinal de que Deus é com você, que Deus está te abençoando. Gente, e o roteiro que Satanás propôs parecia algo fantástico, né? Talvez nem os roteiristas de Hollywood conseguiriam pensar em algo assim. Mas aí, a ideia é que mesmo que isso desse muito ibope, mesmo que fosse sucesso de bilheteria, isso não tinha propósito, era algo totalmente inútil. Não havia sentido nessa proposta que Satanás estava fazendo. Satanás estava sugerindo que o sinal para as multidões fosse apenas uma manifestação de poder, e Jesus sempre apresentou algo diferente disso. Todos os sinais que ele fez não eram apenas para que as multidões se admirassem, mas para que reconhecessem que o reino de Deus havia chegado e que o Messias estava entre eles. Aqui seria somente entretenimento. A resposta de Jesus, mais uma vez, é bíblica. Ele cita Deuteronômio capítulo 6, versículo 16. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o teu Deus. E a resposta de Jesus faz referência à tentação do povo durante a caminhada pelo deserto, do povo de Israel, quando tendo chegado então em Massá e Meribá, não tendo água para beber, eles murmuraram contra Moisés, reclamaram por causa da falta de água, quase apedrejaram Moisés. E eles também reclamaram contra Deus. E o nome daquele lugar chamou-se Massá e Meribá, exatamente porque eles haviam tentado a Deus, eles haviam colocado Deus à prova. O questionamento deles era: está Deus conosco ou não? Isso parece familiar? Já viu algum comportamento assim, de algum cristão que de alguma forma fica na expectativa de que Deus lhe dê alguma prova, de que existe, de que o ama, fazendo isso ou aquilo? Porque existe uma teologia, um ensino pernicioso que afirma que os filhos de Deus não enfrentarão sofrimento, e alguns, ao enfrentar o sofrimento, querem um sinal claro de que Deus está ali, e é claro que é muito bom sentir, perceber que Deus está conosco. É muito bom perceber os sinais da sua misericórdia, é bom perceber o amor de Deus na sua provisão, nas respostas que Ele traz às nossas orações, mas a maior prova de Deus, em relação ao seu amor para com as nossas vidas, tem a ver com aquilo que Cristo fez lá na cruz, a sua morte, a sua entrega, o seu sangue derramado por nós. De uma vez por todas, Jesus Cristo já demonstrou que nos ama, nós não deveríamos ter outra expectativa para além dessa.
Não devemos ficar procurando provar o poder de Deus, porque nós só testamos uma pessoa ou uma coisa que nós temos dúvida a respeito dela, não é assim? Eu só vou procurar um ourives para testar essa aliança, para saber se ela é de ouro, se eu tiver dúvida se ela é de ouro ou não. Quem fica testando a Deus é porque de alguma forma está duvidando de quem Ele é, do seu caráter, do seu poder, da sua misericórdia, e principalmente numa situação tão incoerente como essa. Situações que são provocadas por nós, problemas que enfrentamos, ou sofrimentos que nós mesmos causamos com as nossas escolhas equivocadas, nós não deveríamos pedir ou esperar que Deus agisse para resolver, principalmente se isso refere-se a algo que é contrário à vontade de Deus. Tem coisas, irmãos, que não é tentação, não é o diabo. Tem coisas que não é provação, não tem a ver com Deus. Tem coisas que, infelizmente, tem a ver com a nossa imprudência, com a nossa incompetência, com as nossas escolhas equivocadas. E eu não duvido de que, ainda assim, na misericórdia de Deus, que é extraordinária, Ele ainda nos ajuda a sair de algumas enrascadas que nós entramos, mas nós não devemos fazer provas com Deus a respeito do seu amor, do seu caráter, com base em experiências ou tentativas que nós nos propomos, como essa sugestão que Satanás fez. Pula daí. Talvez você está numa situação parecida em um outro contexto, sabendo que isso não dá pé, que não é algo viável, que não é favorável, que não faz sentido, que vai ter prejuízo, que vai ter consequências, é a questão da lei da semeadura e da colheita. Se você fizer isso, vai te prejudicar. E fazê-lo, na esperança de que depois Deus resolva isso, é tentar a Deus. Deus te ama. Pronto. Já provou que nos ama. Mas Ele tem direções seguras para nós e nós devemos viver segundo essas direções para que a nossa vida vá bem. A resposta de Jesus para ele é: não tentarás o Senhor teu Deus. Terceira e última tentativa de Satanás até esse momento, de desviar Jesus do foco, de tirá-lo do seu propósito. Versículo 8: o diabo o levou ao monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrares e me adorares. Tudo isso te darei. Aqui então Satanás faz uma proposta, oferecendo a Jesus os reinos. E aqui a palavra reino no grego é basileia, tem a ver mesmo com reino, com domínios, com as pessoas sobre um governo real. Jesus estava então diante dessa proposta de Satanás de receber domínio, glória. Satanás ofereceu a ele reconhecimento, status, ofereceu a ele algum tipo de prestígio, que seria dado mediante o domínio de todos os impérios, de todos os reinos que foram apresentados para Jesus. Perceba que o que Satanás está propondo, de alguma forma, tem a ver com a missão de Jesus. O Messias, de fato, viria para estabelecer o governo de Deus, para reinar sobre todas as coisas, sobre todas as nações, mas a proposta aqui era fazer isso por um caminho fácil, imediato, sem cruz, mas tinha um custo muito alto. O custo disso seria exatamente ter que se lançar aos pés de Satanás, adorar Satanás, lançar aos pés dele, prestar culto. A resposta de Jesus, também respaldada na palavra de Deus, mais uma vez, citando a palavra de Deus poderosa, Jesus então vai dizer a Satanás: retire-se, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Jesus vai dizer a Satanás que o caminho para a felicidade humana não está na satisfação do seu desejo, da sua ambição de reconhecimento, status e poder.
A alegria do homem depende dele se inclinar diante do Criador e viver uma vida de adoração, de devoção e de serviço exclusivos a Deus. A proposta de Satanás era: eu te darei tudo isso, mas você deve me adorar. Era algo tentador. Pode ser tentador para muitas pessoas a questão do poder, até porque alguns desejam mais o poder do que o próprio dinheiro. Muitas pessoas estão em busca de reconhecimento, de glória, de visibilidade. Podemos dizer que as maçãs do diabo são bonitas, mas todas elas têm bicho. Não podemos dizer que não há algum tipo de satisfação no pecado. Sim, há satisfação, mas a questão é que o custo é alto. O custo era exatamente a adoração, prostrar-se diante de Satanás. Jesus falou: não. Somente a Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto, somente a Ele servirás. Somente ao Senhor servirás. Somente a Ele deveremos prestar culto. A nossa vida só terá sentido se nós entendermos que só pode existir um Deus na nossa vida. Nós não podemos servir a dois senhores. Foi o que Jesus disse. Não é possível servir a dois senhores. Ninguém consegue dedicar-se a dois senhores. No contexto, então, do escravo, que dedicava-se ao seu senhor em tempo integral, manhã, tarde e noite, a dedicação deveria ser exclusiva. Não era possível um único escravo servir a dois senhores. Não é possível a nós servirmos a dois senhores. O problema é que às vezes a gente encontra caminhos ou busca alternativas para servir a Deus e alguma outra coisa, algum Deus que nós criamos. Porque os deuses não são apenas os deuses de barro ou de madeira. É fato que esse é o caminho mesmo da idolatria. Na criação do ídolo, a pessoa então materializa, que seja então em barro, em madeira ou em forma de uma pessoa, um indivíduo. Depois, então, no processo da idolatria, se presta culto, se dedica tempo, recursos a esse ídolo, na expectativa de que esse ídolo, então, lhe retribua com algum bem, com alguma recompensa. E, por fim, a pessoa se torna até parecida com o ídolo. Como diz em Salmos, os ídolos não têm mãos, ou têm mãos, mas não podem tocar, não podem realizar nada, têm olhos, mas não podem ver, têm boca, mas não podem falar, e que se tornem assim todos os que seguem esse caminho. O fato é que o ser humano pode criar um ídolo ao depositar em algo ou em alguma coisa a esperança para a solução e para a satisfação das suas necessidades. Toda vez que há dedicação intensa, toda vez que nós colocamos algo no lugar que deveria ser de Deus, isso é idolatria. Não podemos servir a dois senhores. E o caminho que algumas pessoas encontram é dividir a vida em departamentos. Em alguns departamentos Deus está interessado, em outros Ele não está se importando. No tempo da Reforma Protestante, uma expressão foi usada para exatamente trazer a ideia de que a vida do homem é uma só. E a expressão era corandel. Coran, que significa pupila dos olhos, ou diante dos olhos, e del, que significa Deus, quer dizer, diante dos olhos de Deus, ou diante da face de Deus. É assim que tem que ser a nossa vida. A nossa vida tem que ser vivida diante da face de Deus. E quando Deus está nos vendo? Só na hora do culto? Só no domingo que nos reunimos aqui? Não, o Senhor está nos vendo em todo o tempo e em todo lugar. Em todo o tempo estamos diante da face de Deus. Entendem isso? Portanto, servir a Deus é dedicar-se a Ele em todo o tempo, porque em todo o tempo estamos diante da face de Deus. Mas alguns interpretam a vida religiosa, a vida espiritual, de uma forma equivocada. Porque pensam assim: a palavra do Senhor nos diz que nós devemos buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas, ou demais coisas, não serão acrescentadas. E alguns pensam assim: se eu buscar no primeiro dia da semana, no domingo, a Deus, no templo, se eu me comprometer a vir ao templo no domingo, eu terei garantia de que Deus vai me abençoar nos outros dias da semana, para que eu então possa cultuar os outros deuses, como o meu trabalho, como o meu próprio prazer, como as minhas ambições. Se eu buscar a Deus no primeiro dia, Ele será obrigado a me abençoar nos demais. Ou, se eu buscar o Senhor no templo no domingo, estarei liberado nos outros dias da semana para servir a qualquer outro Deus que eu desejar.
Deus não está interessado em apenas uma parte da nossa vida. Deus está interessado no todo. Deus quer exclusividade de nós. E diante desse desafio, nós precisamos então dedicar a nossa vida inteiramente a Ele. Como Jesus Cristo disse, somente ao Senhor adorarás e somente a Ele prestarás culto. Nós não podemos gastar da nossa energia prioritariamente com alguma outra coisa que não seja o reino de Deus. Isso não significa não viver, não trabalhar, não estudar. Significa fazer todas essas coisas para Deus. Viver todas essas coisas para a glória de Deus. Viver todas essas coisas para que Ele tenha o domínio sobre a nossa vida. E aí Jesus então diz, arreda Satanás. Vai embora Satanás, retire-se Satanás. Está escrito, adore ao Senhor o seu Deus e só a Ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Em Mateus, nós temos essa ideia de que, ao final da tentação, Jesus foi servido pelos anjos, ao final desses 40 dias. E é possível que os anjos tenham vindo, de fato, alimentado Jesus ao final dessa tentação. Essa é uma perspectiva possível para nós, inclusive, porque Jesus fala, para aqueles que se mantiverem fiéis até o fim, que resistirem à tentação de comer os alimentos impuros dessa vida, receberão no fim da jornada o maná escondido nesse grande banquete celestial que está preparado para nós. De fato, nos motiva caminhar e insistir, sabendo que existe uma promessa especial para nós no fim de tudo. Mas Marcos nos dá uma ideia um pouco diferente, porque ele afirma que durante os 40 dias, que Jesus esteve 40 dias no deserto sendo tentado, e ele estava no meio de feras e os anjos o serviram. Nos faz pensar então que se o serviço dos anjos se deu também durante a tentação, durante os 40 dias, os anjos então não serviram com alimentos durante os 40 dias. Mas era um tipo de serviço de assistência. Os anjos estavam assistindo Jesus, então, durante a sua tentação, ministrando a ele segundo as suas necessidades espirituais. E o mesmo acontece conosco nas nossas batalhas, nas nossas lutas, nós não estamos sozinhos. Naquilo que enfrentamos, nós podemos confiar plenamente no favor, no cuidado, na presença, na provisão, no sustento do Senhor, na manifestação da graça dEle. E eu quero encerrar lendo o que está em Hebreus, no capítulo 2, versículo 18. Hebreus capítulo 2, versículo 18, diz assim: porque tendo em vista que Ele mesmo sofreu quando tentado, Ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Hebreus capítulo 4, no versículo 15, 16, diz, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Nós estamos sendo e seremos sempre assistidos pelo Senhor, por Cristo, que é o sumo sacerdote, que se compadece de nós, que tem empatia pelas nossas provações, pelas tentações, por tudo que enfrentamos nessa vida. Nós não servimos a um Deus indiferente. Nós servimos a um Deus que se compadece de nós, que entende as nossas lutas e que está presente na nossa tribulação. Essa mensagem é para você que na última tentação venceu. Essa mensagem é para te encorajar, para te fortalecer, para que você não relaxe, porque o inimigo retornará em tempo oportuno. Foi assim com Jesus. Satanás se retirou, aguardando uma nova oportunidade. Você que venceu a tentação, espere
que virão outras tentações. Você ainda será tentado. E vale lembrar que tentação não é pecado. Ceder a ela, sim. Mas essa mensagem é também para você que falhou na última tentação. É também para te animar, para te dizer, fique tranquilo, você terá outra oportunidade. A verdade é que o Senhor já te libertou da condenação do pecado. Ele rasgou o escrito de dívida que era contra você. Jesus Cristo está te libertando do poder do pecado na sua vida, nesse tempo da santificação. E Ele te libertará da presença do pecado quando tudo chegar ao fim, quando nós seremos então recebidos por Ele na glória, seremos glorificados e não haverá mais presença do pecado em nós. Até esse dia, queridos, nós precisamos continuar caminhando, enfrentando as provações e tentações, sabendo que o Senhor é conosco e que Ele já garantiu por nós a vitória lá na cruz do Calvário. Ele já venceu. E isso deve nos motivar e nos inspirar. Eu quero encerrar perguntando para você. Você pode tomar também emprestadas as palavras do cordel e dizer, vai-te embora, Satanás, só a Deus devo adorar? Mas não só aqui, não só agora, no momento do culto coletivo, mas na sua caminhada, nos seus relacionamentos. Quando durante essa semana você for tentado a recorrer a caminhos escusos para a satisfação das suas necessidades imediatas, mesmo que sejam legítimas. Dizer não, quando você for tentado a duvidar da bondade, do caráter ou da presença de Deus na sua vida, pedindo a Ele algum tipo de prova, ou exigindo que Ele participe com você em um caminho que não é para o seu bem. Dizer não para a tentação, quando algo lhe parecer atraente, lhe oferecer status, poder, reconhecimento, mas tendo o custo de se prostrar diante de qualquer outro Deus que não seja o nosso Senhor. Só a Ele devemos adorar. Esse Cristo que venceu todas as coisas, que não precisou usar do caminho de Satanás para dominar ou para ter domínio sobre as nações, mas Paulo diz que ele, mesmo tendo se tornado homem, servo, foi obediente até a morte de cruz, pelo que Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E esse Senhor disse aos cristãos de Tiatira, que estavam sofrendo inclusive perseguição das associações comerciais, ele disse, não se preocupem, quem for fiel até o fim, eu darei poder sobre as nações, o mesmo poder que me foi dado. Pede-me e eu te darei as nações. O nosso Cristo venceu, Ele tem o governo de todas as coisas, e por isso nós também vencemos com Ele. Feche os seus olhos e oremos neste momento. Se o seu desejo é dizer não a qualquer tipo de sedução, qualquer tipo de teste que você esteja enfrentando, fale com o Senhor agora. Senhor, só o Senhor eu quero adorar, eu quero acreditar que o Senhor é poderoso para suprir de acordo com as minhas necessidades, eu quero acreditar no Teu cuidado, no Teu favor, eu quero acreditar que o Senhor tem um tempo certo para todas as coisas. Nós queremos confiar, ó Pai amado, que o Teu zelo para com as nossas vidas nos permite, Senhor, prosseguir e avançar, tendo uma certeza que é confortante e que nos dá tranquilidade. Sabemos quem somos. Nós somos filhos de Deus. Fomos comprados pelo Teu precioso sangue. Não precisamos provar nada a ninguém, nem ao mundo. Nós sabemos da nossa missão aqui na terra. Nós sabemos para onde estamos indo. Não queremos perder o foco. Nos ajude a manter os nossos olhos no Senhor e na Sua vontade. Não queremos prostrar diante de nenhum outro Deus. Não nos permita, Senhor, sermos seduzidos pelo poder que esse mundo pode oferecer. Nós queremos olhar para o alto, queremos olhar para o Senhor, que é autor e consumador da nossa fé. Nós queremos olhar para os Teus propósitos eternos e nos mantermos firmados nisso. Anima os Teus filhos, anima a Tua igreja, fortalece-nos, ajuda-nos, Senhor, nos desafios que viemos a enfrentar essa semana. As tentações que vierem contra nós, nós queremos permanecer firmes
e dizendo que só o Senhor merece ser adorado e servido, e a nossa dedicação é ao Senhor. A Ti a glória, Senhor, a Ti o nosso louvor, é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe, que nos conduza nessa semana, que nos guie e que nos dê força e coragem para dizer: vai-te embora, Satanás, só a Deus devo adorar. Que o Senhor nos abençoe, no nome de Jesus.